Olá, seja muito bem-vindo ao PG Espaço Esperança. Que bom que você está aqui. Fica muito feliz com a sua presença no nosso último encontro desse trimestre. Nosso último estudo, nosso último PG desse trimestre, com o tema Amando os Inimigos. A lição de número 13. A gente fica feliz por você nos acompanhar durante todo esse trimestre. Desde já, convido você que esteja conosco no próximo trimestre, que começa na próxima semana, né? A nossa lição já está aqui, a lição da Escola Sabatina. Lembrando que a nossa lição do pequeno grupo, ela faz parte ali, né? Já está inclusa na lição da Escola Sabatina, que está aqui no final da lição, tá? O tema é evangelismo e testemunho. É o tema do nosso próximo trimestre, que vamos abordar sobre definindo o evangelho e o testemunho, o ministério de cada cristão, dons espirituais para evangelizar e testemunhar, evangelismo, testemunho como estilo de vida, evangelismo, testemunhos sequenciais e evangelismo pessoal e testemunho, evangelismo corporativo e testemunho, preparação para evangelizar e testemunhar, liberdade para ministrar e uma resposta de amor, levando informações à igreja, né? Avaliando o testemunho e o evangelismo, e final, o ministério perpétuo. É os assuntos que nós iremos estudar no próximo trimestre. E desde já convido você para juntos estudar, continuar aprendendo na palavra de Deus aqui no PG Espaço Esperança. Lembrando que nós teremos também o comentário, né? Já temos algumas lições da lição da Escola Sabatina. Então, já está aqui também a alusão, né? Alusão, imagem e símbolo, né? Para compreender ali como estudar as profecias bíblicas. É o que a gente vai aprender também na Escola Sabatina durante esse trimestre, tá? E nós já começa aqui com quebra-gelo. E o quebra-gelo diz: qual foi a pior refeição que você já teve que mastigar e engolir, né? Assim, eu já comi muita comida ruim. E você? Qual foi a pior comida que você teve que comer, assim, ter que mastigar, engolir, para você era assim, algo terrível, horrível, mas você teve que fazer? Eu já comi algumas comidas que não sei, que não são tão boas, né? Para mim, meu paladar. Por exemplo, eu como jiló, mas para mim é um sacrifício. Eu não gosto de jiló, mas eu como, entendeu? E aqui na parte de introdução, diz: todos já enfrentamos desgastes nos relacionamentos e preferimos não encontrar nem cumprimentar algumas pessoas. Esse é o tema do estudo de hoje, amando os inimigos. E nosso texto principal está em Mateus capítulo 5. Capítulo 5, verso 43 a 48. E antes de lermos esse texto, eu convido você para juntos fazermos uma oração ao nosso Deus. Querido amado Deus, obrigado, Senhor, pelo teu amor e teu cuidado para conosco. Que a cada dia possamos avançar em conhecimento e graça diante do Senhor. Que a cada dia possamos aprender mais e mais de Ti. Essas bênçãos nós pedimos e te agradecemos. Na pessoa de Cristo Jesus. Amém. Então eu convido você que abra aí a sua Bíblia aí em Mateus capítulo 5, né? Mateus capítulo 5, verso 40, 43. Mateus, deixa eu achar aqui o meu, Mateus capítulo 5, verso 43. Verso 43 de Mateus 5. Que diz o seguinte: o tema é amo o amor aos inimigos. Vocês ouviram o que foi dito: ame o seu próximo e odeie o seu inimigo. Eu, porém, lhes digo: ame os seus inimigos e ore pelos que vos perseguem, para demonstrarem que são filhos do Pai de vocês que está no céu. Porque ele faz o sol nascer sobre os maus e bons, e vem chuva sobre o justo e o injusto. 46. Porque se vocês amam aquele que o ama, que recompensa terão?
os publicanos também não fazem o mesmo? E se saudarem somente os seus irmãos, o que é que estão fazendo demais? O gentio também faz o mesmo. Em verso 48, portanto, seja perfeito, como é perfeito o Pai de vocês que estais no céu. Né? Então, o texto deixa claro que devemos amar os nossos inimigos e orar pelos que nos perseguem. E aqui nas perguntas para consideração, a primeira pergunta é: o que você pensou quando leu essas palavras de Jesus? E eu pergunto para você, o que você pensou quando leu essas palavras de Jesus que diz que devemos amar os nossos inimigos? Eu entendo que Ele quer que sejamos semelhantes a Ele Jesus. Que todos somos filhos de Deus, que Ele ama a todos. E como um pai deseja que seus filhos vivam em harmonia, Deus deseja que vivamos em harmonia também, uns com os outros. E ele diz assim, ó, o que você pensou quando leu essas palavras de Jesus? Ele diz, porque ele condicionou a posição de filho de Deus ao ato de amar os inimigos e orar por eles. Porque se somos filhos de Deus, refletiremos o caráter de nosso Pai. E Deus é amor. Deus, ele deseja a salvação de todos. Deus não deseja a morte de ninguém. Deus não deseja. Se vocês amarem aqueles que o amam, que recompensa vocês receberão? Porque você só está fazendo o quê? Retribuindo aquilo que as pessoas já te dão. O que significa, né? O que significa essa declaração? O que significa essa declaração? Ela é difícil de praticar? Você acha que é difícil de praticar a declaração de Jesus quando diz que devemos orar, aliás, que devemos amar os nossos inimigos e orar pelos que nos perseguem? Claro que é difícil. Mas a pergunta é impossível? E se for impossível? Há alguma coisa impossível para Deus? Então Deus, ele pode fazer em nós a mudança necessária para que possamos ser mais semelhantes a Ele. O fato é, se temos inimigos, se temos pessoas que nos perseguem, temos pessoas que não querem o nosso mal, devemos orar por elas. Devemos tratá-la bem. Devemos buscar ajudar em suas necessidades. E dessa forma, ela deixará de ser inimiga para ser amigos. E ela se tornará filhos de nosso Pai Celestial. A pergunta terceira é: que tipo de pessoa é mais difícil de aceitar e amar? Qual tipo de pessoa é mais difícil de amar e aceitar? Eu convido você que abra a sua Bíblia em 1 João capítulo 4. 1 João, deixa eu achar aqui na minha Bíblia. 1 João 4. Tem Tiago, Pedro, João. 1 João capítulo 4, verso 19 a 21. Diz o seguinte: nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Se alguém diz, ama a Deus, mas odeia o seu irmão, isso é mentiroso. Porque não ama o seu irmão a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. E 21. E o mandamento que dele temos é este, que amamos a Deus e que ame também ao seu irmão. Deus fez todos nós. Todos somos filhos de Deus e Deus nos convida a amá-los a todos. Não é fácil? Não é. Mas o amor não vem de nós. O amor não é humano. O amor é divino. O amor vem de Deus. Então podemos sim amar se colocar nossas vidas nas mãos de Deus. Na prática, como cumprir o mandamento de amar uns aos outros se o meu coração está machucado pelo que Ele me fez? Por onde começar? Pelo perdão. Em perdoando. Eu vou ler 1 João 4, versos 7 a 12. 7 a 12. 1 João, capítulo 4, versos 7 a 12. Diz o seguinte:
Amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus. E todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Quem não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. Nisso se manifestou o amor de Deus em nós, em haver Deus enviado seu Filho unigênito ao mundo, para viver por meio dele. Nisto consiste o amor, não em que nós temos amado a Deus, mas em que ele nos amou e enviou seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Né? Pelos nossos pecados. Verso 11. Amado, se Deus nos amou de tal maneira, nós também devemos amar uns aos outros. Verso 12. Nunca ninguém viu Deus. Se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós. E o seu amor é em nós aperfeiçoado. Né? Aperfeiçoado. O amor de Deus em nós é aperfeiçoado. Então, devemos todos os dias buscar viver na prática esse amor. Não, na prática, como cumprir o mandamento de amar uns aos outros? Buscando conhecer a Deus. Se entregando completamente a Deus. Porque o amor não é humano, não vem de nós, vem de Deus. Então, se eu quero amar, preciso aprender com Jesus. Tem um verso que eu gosto muito da palavra de Deus que diz: vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Aprendei de mim, porque sou manso e justo de coração. Então, se eu quero ser manso e justo de coração, se eu quero aprender a amar, eu preciso aprender da pessoa de Cristo Jesus. Eu preciso ter um encontro diário com Jesus. Eu preciso dedicar a minha vida a esse Jesus. Somente assim eu vou aprender a amar os meus inimigos. Eu vou aprender a amar aqueles que me odeiam, aqueles que estão ao meu lado e aqueles que estão ao meu redor. Eu vou aprender a amar se eu tiver Jesus no meu coração. E eu só vou ter Jesus no meu coração todo dia se eu estudar a sua palavra. O próprio Jesus diz: examinai as Escrituras, porque julgai nela até a vida eterna, e são ela mesmo testificam de mim. Então aprendemos de Jesus, buscamos conhecer Jesus. Aqui na parte da ilustração, a mãe de Madame estava bastante doente e não podia se levantar do seu leito. O Japão havia começado a tomar a região de Manchúria. A Madame evitava discutir isso com a mãe o máximo possível. Mas um dia estava conversando com ela sobre o iminente perigo, quando repentinamente exclamou: mãe! Ou ela disse: mamãe, a senhora é tão poderosa em oração, por que não pede Deus aniquile o Japão por meio de um terremoto ou de algum jeito? A mãe virou o rosto para o lado por algum tempo. Depois, olhando seriamente para a Madame, disse: quando você orar, ou esperar que eu ore, não insulte a inteligência de Deus pedindo que Ele faça uma coisa que seja indigna até de você, uma mortal. Não peça algo a Deus que venha ser indigno para Deus e até mesmo para nós. E aí diz assim, em grupo. Reúne seu pequeno grupo e leia o seguinte texto. Primeiro texto, Filipenses 4:13. Que diz, Filipenses 4:13 diz: tudo posso naquele que me fortalece. Em Deus podemos amar os nossos inimigos. Somente em Deus. Em Deus, tudo posso. Então, podemos sim. Um outro texto é Tiago. Tiago 1. Tiago capítulo 1 e o verso 5 e 6. Diz o seguinte: se porém algum de vocês
necessitar de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá com generosidade, sem reprovação, e ela lhe será concedida. Peça, porém, com fé, em nada duvidando, pois os que duvidam é semelhante à onda do mar, repelida e agitada pelo vento. Então, tudo podemos em Deus. E se pedirmos sabedoria, Ele vai nos conceder. Precisamos de sabedoria para aprender a lidar com as pessoas que estão ao nosso lado. E diz assim, leia esses textos, né? Filipenses 4:13 e Tiago 1:5-6. Depois abrace e ore um pelos outros, rogando o amor de Deus pelos inimigos. Eu gostaria desse momento, poder abraçar você que está nos assistindo. Mas, infelizmente, aqui não podemos fazer isso. Mas no céu, eu vou poder abraçar você, porque nós vamos nos encontrar. E eu sinta-se abraçado nesse momento. Depois abrace e ore um pelos outros, rogando amor pelos inimigos. Sinta-se abraçado pelo PG Espaço Esperança, pelo Natanael. Nesse momento, vou orar por você e peço você que ore por mim. Ore pelo Natanael, para que ele possa amar os seus inimigos. Eu vou orar por você, para que você possa amar os seus inimigos. Oremos. Santíssimo e amado Deus, eu não conheço a pessoa que está nos acompanhando nesse momento, que chegou até aqui. Muita gente começou a assistir esse vídeo, muitas pessoas, mas essa pessoa, por uma razão especial, ela chegou até esse momento dessa oração. Alguns desistiram e não assistiram até aqui, mas ela está aqui. Eu não sei o motivo, a razão e circunstância, mas o Senhor sabe. O meu desejo, do fundo do meu coração, é que o seu Santo Espírito trabalhe na vida e no coração dessa pessoa. Que ela desenvolva um amor capaz de amar até os inimigos. E não um amor que vem de nós, é um amor que vem de ti. Então que seu manto de justiça e de amor cubra essa pessoa. E ela sinta o desejo de orar, de interceder pelas pessoas que a querem mal. E assim, ela possa ver a transformação dos seus inimigos em amigos. Que ela veja a transformação de pessoas para o teu reino. Senhor, transforme também o meu coração, para que eu possa amar como tu amas. Essas bênçãos nós pedimos, te agradecendo, na pessoa de Cristo Jesus. Amém. Amém. Louvado seja nosso Deus. E aqui continuando, na parte da conclusão diz o seguinte: o mandamento de Jesus requer de nós mais do que perdoar. O mandamento de Jesus quer de nós mais do que simplesmente perdoar. Ele quer aceitar e cumprimentar. Ele quer aceitar e cumprimentar. Cumprimentar. Ele nos chama para amar os inimigos. Não basta perdoar. Precisamos aceitar e cumprimentar. Ele nos chama para andar, aliás, para amar os inimigos. Tem pessoas que dizem, não, eu não tenho raiva de fulano, mas eu não quero me aproximar dela. Não. Diz que devemos aceitar nossos inimigos. Devemos cumprimentá-lo. Bom dia, boa tarde, boa noite. Tudo bem? Como vai? Entende? Devemos fazer isso com nossos inimigos. E ainda mais, devemos amar. Devemos desejar a salvação dele. Devemos nos empenhar para que essa pessoa seja salva. Tarefa da semana. Ore para que Deus renova a inimizade. Aliás, ore para que Deus remova a inimizade do seu coração e preencha o espaço com
abundante amor por seus inimigos. Se esse é o seu desejo, eu convido você que coloque aí nos comentários: Senhor, Senhor, ajude-me a amar os meus inimigos. Senhor, ajude-me a amar os meus inimigos. Esse também é o meu desejo, que eu possa amar os meus inimigos, aqueles que querem o meu mal. Sabe, muito em breve, Cristo irá voltar, e que possamos estar de pé diante dele. Na próxima semana, nosso tema é definindo o evangelismo e testemunho. É o tema da nossa na próxima semana. Ok? Nossa primeira lição do próximo trimestre, do segundo trimestre. Então, se você não é inscrito no nosso canal, se inscreva, compartilhe, deixe seu like, deixe seu comentário para fortalecer cada dia mais nosso canal e que a gente chegue cada dia mais longe. Nosso alvo é chegar a 2.000 inscritos ainda nesse semestre, até o mês de julho, né? Então, que Deus nos abençoe. Eu vou orar mais uma vez. Querido amado Deus, muito obrigado, Senhor, por esse estudo. Ajude, Senhor, a amar os nossos inimigos. Ajude-nos a sermos mais semelhantes à pessoa de Cristo Jesus. Que seu Santo Espírito habite no coração de cada pessoa que nos acompanhou até esse momento. E que seu Santo Espírito dê a eles a certeza de que o Senhor quer o melhor para cada um de nós. Essas bênçãos te pedimos e te agradecemos na pessoa de Cristo Jesus. Amém. Muito obrigado por nos acompanhar. Muito obrigado por fazer parte do PG Espaço Esperança. Aqui é a sua casa. Aqui é o seu lugar. Que Deus te abençoe e espero você na próxima semana. Tchau!